João Rulfo, Talpa. Natália caiu nos braços da mãe e chorou muito tempo ali, com um choro baixo. Foi um choro que durou muitos dias, mantido até agora, quando voltamos para Zezompa, e ela viu sua mãe e começou a sentir desejo de conforto. Porém, antes, entre o trabalho de tantos dias difíceis, quando tivemos que enterrar Tanilo num poço na terra de Talpa, sem ninguém nos ajudar, quando ela e eu, nós dois, sozinhos, reunimos forças e começamos a cavar a cova, desenterrando os torrões com as mãos, apressando-se em esconder rapidamente Tanilo dentro do poço para não assustar mais ninguém com o cheiro do seu ar cheio de morte. Então não chorou. Nem mais tarde, na volta, quando chegamos caminhando à noite, sem conhecer a paz, tateando como se estivéssemos dormindo e pisando com passos que pareciam pancadas no túmulo de Tanilo. Naquela hora, Natália parecia endurecida, seu coração apertado, para não sentir fervendo dentro dela. Mas nenhuma lágrima saiu dos seus olhos. Ela veio aqui para chorar, perto da mãe, apenas para angustiá-la e deixá-la saber que ela estava sofrendo, angustiando a todos nós no processo, porque eu também a senti chorando dentro de mim, como se estivesse torcendo o trapo dos nossos pecados. Porque o problema é que eu e a Natália matamos o Tanilo Santos. Nós o levamos para Talpa para que ele pudesse morrer. E ele morreu. Sabíamos que ele não duraria tanto, mas mesmo assim continuamos empurrando-o entre nós dois, pensando em acabar com ele para sempre. Foi isso que fizemos. A ideia de ir para Talpa partiu do meu irmão Tanilo. Ocorreu a ele primeiro do que a qualquer outra pessoa. Ele vinha pedindo carona há anos, durante anos, desde aquele dia em que ele acordou com bolhas roxas espalhadas pelos braços e pernas. Quando mais tarde as bolhas se transformaram em feridas, das quais não saiu sangue, mas uma coisa amarela como goma de copal que escorria água espessa. Desde então lembro-me muito bem que ele nos contou o medo que tinha de não ter escolha. Por isso quis ir ver a Virgem de Talpa, para que ela curasse suas feridas com seu olhar. Embora soubesse que Talpa era longe, que teríamos que caminhar muito sob o sol dos dias e o frio das noites de março, ainda assim tive vontade de ir. A Virgem lhe daria o remédio para se livrar daquelas coisas que nunca secavam. Ela sabia fazer isso, lavar as coisas, fazer tudo novo de novo, como um campo que acaba de chover. Já ali, adiante dela, seus males terminariam. Nada iria doer ou machucar novamente. Isso é o que ele pensou. E Natália e eu agarramos isso para agarrá-lo. Tive que acompanhar o Tanilo porque ele era meu irmão. De qualquer maneira, Natália também teria que ir, porque ela era sua esposa. Ela teve que ajudá-lo, carregando-o pelo braço, pesando nos ombros, no caminho e talvez na volta, enquanto ele arrastava sua esperança. Eu já sabia antes o que havia dentro de Natália. Eu sabia algo sobre ela. Ele sabia, por exemplo, que suas pernas redondas, duras e quentes como pedras ao sol do meio-dia, estavam sozinhas há muito tempo. Eu já sabia disso. Já estivemos juntos muitas vezes, mas a sombra de Tanilo sempre nos separou. Sentimos que suas mãos cheias de bolhas se interpunham entre nós e levavam Natália embora para que ela pudesse continuar cuidando dele. E sempre seria assim enquanto ele estivesse vivo. Agora sei que Natália lamenta o que aconteceu, e eu também estou. Mas isso não nos salvará do remorso, nem nos dará paz.
nunca mais. Não nos poderá tranquilizar saber que Tanilo teria morrido de qualquer maneira, porque era sua vez, e que não adiantou nada ir a Talpa tão longe. Bom, é quase certo que ele teria morrido lá do mesmo jeito que aqui, ou talvez até um pouco mais tarde, aqui do que ali, porque tudo ele ficou mortificado no caminho, e o sangue ele perdeu demais, e a coragem e tudo mais, todas essas coisas juntas, foram os que o mataram mais rápido. O ruim é que Natália e eu o empurramos quando ele não quis mais continuar, quando sentiu que era inútil continuar, e nos pediu para aceitá-lo de volta. Com alongamentos, nós o levantamos do chão para que ele pudesse continuar andando, avisando que não podíamos mais voltar. Talpa está mais perto do que Zezonta, foi o que dissemos a ele. Mas então Talpa ainda estava longe, além de muitos dias. O que queríamos era que ele morresse. Nem é preciso dizer que era isso que queríamos antes de sair de Zezonta e em cada uma das noites que passamos no caminho para Talpa. É algo que não podemos compreender agora, mas então era o que queríamos. Eu me lembro muito bem. Lembro-me muito bem dessas noites. Primeiro, nos iluminamos com açotes. Depois, deixávamos que as cinzas escurecessem a iluminação, e então Natália e eu procurávamos a sombra de algo para esconder da luz do céu. Assim nos aproximamos da solidão do campo, saímos dos olhos de Tanilo e desaparecemos na noite. E essa solidão nos empurrou um para o outro. Ele colocou o corpo de Natália em meus braços e isso serviu de remédio para ela. Eu senti como se estivesse descansando. Ela esqueceu muitas coisas. Depois, adormeceu, seu corpo ficou imerso em grande alívio. Sempre acontecia que o chão onde dormíamos estava quente, e a carne de Natália, mulher do meu irmão Tanilo, foi imediatamente aquecida pelo calor da terra. Então aqueles dois calores juntos queimaram, fizeram a pessoa acordar do sono. Então minhas mãos foram para trás dela. Eles vieram e passaram por cima daquela brasa que era ela, a princípio gentilmente, mas depois a apertaram como se quisessem espremer o sangue dela. Assim, repetidamente, noite após noite, até que o amanhecer chegou, o vento frio apagou o fogo em nossos corpos. Era isso que Natália e eu estávamos fazendo na beira da estrada de Talpa, quando levamos Tanilo para que a Virgem o socorresse. Agora tudo aconteceu. Tanilo ficou aliviado por sobreviver. Ele não poderá mais dizer nada sobre o grande trabalho que lhe custou viver, tendo aquele corpo como que envenenado, cheio por dentro de água podre que saía por cada fresta de suas pernas ou braços. Feridas tão grandes que a abriam lentamente, muito lentamente, e depois deixavam sair um ar como algo estragado que nos assustava a todos. Mas agora que ele está morto, as coisas parecem diferentes. Agora a Natália chora por ele, talvez para que ele veja de onde está todo o grande remorso que carrega na alma. Ela disse que sentiu o rosto de Tanilo nos últimos dias. Era a única coisa que lhe era útil. O rosto de Tanilo, sempre umedecido pelo suor deixado pelo esforço para suportar a dor. Ele a sentiu se aproximando de sua boca, escondendo-se em seus cabelos, pedindo-lhe com voz triste que o ajudasse. Ele disse que lhe disse que finalmente estava curado, que nenhuma dor o incomodava mais. Posso ficar com você agora, Natália. Ajude-me a estar com você, foi o que ele disse. Tínhamos acabado de sair de Talpa, deixando-o ali enterrado naquele sulco profundo que fizemos para enterrá-lo. E Natália se esqueceu de mim desde então. Eu sei como seus olhos costumavam brilhar como poças iluminadas pela lua. Mas de repente eles desapareceram,
Seu olhar desapareceu como se ela tivesse rolado na terra. E ele parecia não ver mais nada. Para ela tudo que existia era o seu Tanilo, de quem ela cuidou enquanto ele estava vivo, e o enterrou quando ele teve que morrer. Levamos 20 dias para encontrar a estrada real para Talpa. Até então nós 3 tínhamos vindo sozinhos. A partir daí começamos a nos encontrar com pessoas que vinham de todos os lugares, que terminava como nós naquele caminho largo, semelhante à corrente de um rio, que nos fazia rastejar, empurrados por todos os lados, como se fôssemos carregados, amarrados por fios de poeira. Porque da terra, com a agitação do povo, levantou-se um pó branco como palha de milho, que subiu muito alto e voltou a cair. Mas os pés, ao caminhar, o devolveram e o fizeram subir novamente. Então, a qualquer hora, aquela poeira ficava acima e abaixo de nós. E acima desta terra estava o céu vazio, sem nuvens, apenas poeira. Mas a poeira não dá sombra. Tivemos que esperar até a noite para descansar do sol e daquela luz branca na estrada. Depois os dias ficaram mais longos. Havíamos saído de Zezontla em meados de fevereiro, e agora que março começava, já amanhecia muito cedo. Mal fechamos os olhos ao anoitecer, quando o sol nos acordou novamente, mesmo sol que parecia ter se posto há pouco. Nunca senti que a vida fosse mais lenta e violenta do que caminhar no meio de uma multidão, como se fôssemos uma colmeia de vermes amontoados sob o sol, contorcendo-se no recinto de poeira que nos prendia todos no mesmo caminho e no mesmo levava como se estivéssemos encurralados. Os olhos seguiram a poeira. Eles caíram na poeira como se estivessem tropeçando em algo que não poderia ser atravessado. E o céu estava sempre cinzento, como uma mancha cinzenta e pesada que nos esmagava a todos lá de cima. Só que às vezes, quando atravessávamos um rio, a poeira era mais alta e mais clara. Mergulhamos nossas cabeças aquecidas e enegrecidas na água verde e por um momento saiu de todos nós uma fumaça azul, semelhante ao vapor que sai da boca no frio. Mas pouco depois desaparecemos novamente, misturados na poeira, protegendo-nos uns dos outros do sol, daquele calor do sol distribuído entre todos. Algum dia a noite chegará. Foi nisso que pensamos. A noite chegará e descansaremos. Agora é atravessar o dia, atravessá-lo como puder, para fugir do calor e do sol. Então vamos parar. Depois, o que temos que fazer agora é esforço após esforço para nos apressarmos atrás de tantos quantos nós e à frente de muitos outros. É disso que se trata. Descansaremos bem quando morrermos. Foi nisso que pensamos, Natália e eu, que talvez Tanilo também, quando caminhávamos pela estrada real de Talpa, no meio da procissão, querendo chegar primeiro à Virgem, antes que os milagres acabem. Mas Tanilo começou a piorar. Chegou um momento que eu não queria mais continuar. A carne de seus pés estourou e o sangue começou a vazar da explosão. Cuidamos dele até que ele estivesse bem, mas mesmo assim não quis continuar. Ficarei sentado aqui por 1 ou 2 dias. Depois eu voltarei para Zezontla. Foi isso que ele nos contou. Mas Natália e eu não queríamos. Havia algo dentro de nós que não nos deixava sentir pena de nenhum Tanilo. Queríamos ir com ele para Talpa, porque naquele momento, do jeito que estava, ele ainda tinha muita vida. Por isso, enquanto Natália lavava seus pés com conhaque para que inchasse, ela o encorajou. Disse-lhe que só a Virgem de Talpa o curaria. Ela era a única que poderia deixá-lo aliviado para sempre. Ela, nada mais. Houve muitas outras virgens, mas só a de Talpa era o bom. Foi o que Natália disse a ele.
E então Tanilo começava a chorar com lágrimas que faziam sulcos no suor de seu rosto, e depois se xingava por ter sido mau. Natália enxugou as lágrimas dele com o chale, e entre ela e eu o levantamos do chão para que ele pudesse caminhar mais um pouco antes que a noite chegasse. Assim, aos trancos e barrancos, foi como chegamos com ele a Talpa. Nos últimos dias também estávamos cansados. Natália e eu sentimos que nossos corpos estavam se curvando cada vez mais. Era como se algo nos parasse e carregasse um fardo pesado sobre nós. Tanilo caía com mais frequência e tínhamos que pegá-lo e às vezes carregá-lo nos ombros. Talvez por isso éramos como éramos, com o corpo fraco e cheio de preguiça de andar. Mas as pessoas que estavam conosco nos fizeram andar mais rápido. À noite, aquele mundo louco se acalmou. Espalhadas por todos os lados as fogueiras brilhavam, e ao redor do fogo as pessoas da peregrinação rezavam um terço, com os braços cruzados, olhando para o céu de Talpa. E dava para ouvir como o vento carregava e trazia aquele boato, agitando até que se tornou um único mugido. Pouco depois tudo ficou quieto. Por volta da meia-noite, ouvia-se alguém cantando muito longe de nós. Então fecharam os olhos e esperaram sem dormir pelo amanhecer. Entramos em Talpa cantando o alabado. Saímos em meados de fevereiro. Chegamos a Talpa nos últimos dias de março, quando muita gente já voltava. Tudo porque Tanilo começou a fazer penitência. Assim que se viu rodeado de homens usando caules de cactos pendurados como escapulários, também pensou em usar os seus próprios. Resolveu amarrar os pés nas mangas da camisa para que seus passos ficassem mais desesperados. Então ele quis usar uma coroa de espinhos. Pouco depois ele vendou os olhos. Mais tarde, nos últimos trechos da estrada, ajoelhou-se no chão e assim, andando sobre os ossos dos joelhos, com as mãos cruzadas atrás de si, chegou a coisa que era minha alma em Talpa. Irmão Tanilo Santos, aquela coisa tão cheia de cataplasmas e fios escuros de sangue que deixava no ar ao passar, um cheiro azedo como de animal morto. E quando menos lembrávamos, o víamos envolvido nas danças. Mal notamos e ele já estava lá, com o longo chocalho na mão, batendo forte no chão com os pés descalços, machucados. Ele parecia todo enfurecido, como se estivesse se livrando da raiva que carregava consigo há muito tempo, ou como se estivesse fazendo um último esforço para viver um pouco mais. Talvez ao ver as danças tenha se lembrado de quando ia todos os anos a Tolimã, no 9º dia do Senhor, e dançava a noite inteira, até os ossos fraquejarem, mas sem se cansar. Talvez ele tenha se lembrado disso, quisesse reviver sua antiga força. Natália e eu olhamos assim por um momento, imediatamente o vimos levantar os braços e bater o corpo no chão, ainda com um chocalho ressoando entre as mãos manchadas de sangue. Nós o arrastamos para fora na esperança de defendê-lo do pisoteio dos dançarinos, em meio à fúria daqueles pés que rolavam sobre as pedras e saltavam, esmagando a terra sem saber que algo havia caído no meio deles. Montando como se fosse aleijado, entramos com ele na igreja. Natália o ajoelhou ao lado dela, diante daquela pequena figura dourada que era a Virgem de Talpa. Tanilo começou a rezar e deixou cair uma grande lágrima, vinda de dentro, apagando a vela que Natália havia colocado em suas mãos. Mas ele não percebeu isso. A luminária de tantas velas acesas que ali estavam cortou aquela coisa com a qual se sabe perceber o que está acontecendo ao seu lado. Ele continuou orando, com sua vela apagada, orando em voz alta para ouvi-lo orar. Mas não valeu a pena. Ele morreu de qualquer maneira. Do nosso coração sai um apelo igual por ela, envolto em dor. Muitas lamentações misturadas com esperança. A sua ternura não se deixa ensurdecer
pelas lamentações, nem pelas lágrimas, porque ela sofre conosco. Ela sabe apagar essa mancha e deixar o coração tornar-se suave e puro para receber sua misericórdia e caridade. Nossa Virgem, nossa Mãe, que nada quer saber dos nossos pecados, que é culpado pelos nossos pecados, aquela que gostaria de nos carregar nos braços para que a nossa vida não nos machucasse, está aqui ao nosso lado, aliviando-nos no cansaço e das doenças da alma e do nosso corpo esmagado, ferido e suplicante. Ela sabe que a cada dia a nossa fé é melhor, porque é feita de sacrifícios. Foi o que o padre disse lá de cima no púlpito. Depois que ele parou de falar, o povo soltou, rezando tudo ao mesmo tempo, com um barulho igual ao de muitas vespas assustadas pela fumaça. Mas Tanilo já não ouviu o que o padre disse. Ele permaneceu imóvel, com a cabeça apoiada nos joelhos. E enquanto Natália o fez levantar-se, ele já estava morto. Lá fora ouvia-se o barulho das danças, os tambores e o chale, o toque dos sinos. Foi aí que isso me deixou triste. Veja tantas coisas vivas, ver a Virgem ali, bem na nossa frente, nos dando seu sorriso, e ver Tanilo do outro lado, como se ele fosse um estorvo. Isso me deixou triste. Mas levamos ele lá para ele morrer. É disso que eu não esqueço. Agora estamos ambos em Zezontla. Voltamos sem ele. E a mãe de Natália não me perguntou nada, nem o que eu fiz com meu irmão Tanilo, nem nada. Natália começou a chorar em seus ombros. Contou tudo o que aconteceu daquela forma. Eu estou começando a sentir que não chegamos a lugar nenhum, que estamos aqui só de passagem, para descansar, e depois continuaremos caminhando. Não sei onde, mas teremos que continuar, porque aqui estamos muito próximos do remorso e da memória de Tanilo. Talvez até comecemos a ter medo um do outro. Aquela coisa de não nos contar nada desde que saímos de Talpa pode significar isso. Talvez ambos tenhamos o corpo de Tanilo bem próximo, deitado na esteira enrolada, preenchido por dentro e por fora, com um enxame de moscas azuis que zumbiam como um grande ronco saindo de sua boca. Daquela boca que não conseguia fechar, apesar dos esforços de Natália e de mim, e que parecia querer respirar ainda sem encontrar fôlego. Daquele Tanilo a quem nada doía mais, mas que parecia estar com dor, com as mãos e os pés enrolados e os olhos bem abertos, como se olhasse para a própria morte. E daqui e dali, todas as suas feridas pingavam água amarela, cheia daquela dor que se espalhava por toda parte, se fazia sentir na boca, como se saboreássemos um mel espesso e amargo que se derretia no sangue. Talvez seja disso que aqui nos lembramos com mais frequência. Aquele Tanilo que enterramos no cemitério de Talpa, onde Natália e eu colocamos terra e pedras em cima, para que os animais do morro não o desenterrassem.